A evolução da linguagem matemática. Podemos distinguir 3 períodos no desenvolvimento da matemática. A fase retórica, quando as operações matemáticas eram feitas somente por escrito. A descrição do papiro de Moscou, que já mostramos, é um exemplo. A fase sincopada, quando as operações eram descritas por frases abreviadas. Por exemplo, a expressão cubus p 6 rebus equalis 20, de 1545, é uma forma sincopada de exprimir uma equação que, na linguagem simbólica posterior, corresponde a x ao cubo mais 6x igual a 20. O estilo sincopado foi utilizado pelos matemáticos até meados do século XVI. E a fase simbólica, quando as abreviações foram substituídas por símbolos. A fase simbólica começa quando as ideias algébricas passam a ser expressas somente através de símbolos, sem se recorrer ao uso de palavras. Quando pensamos no desenvolvimento da matemática ao longo dos 2.500 anos, é surpreendente como os matemáticos conseguiram deixar notáveis resultados dadas as ferramentas que possuíam, por exemplo, em esferas de cilindros de Arquimedes que já mostramos. O zero ganhou ampla utilização apenas no último milênio. A introdução sistemática de modernas notações algébricas só começou no século XVI e é mais frequentemente associada com o matemático francês François Viète, que utilizou os símbolos mais e menos e introduziu as vogais para representar quantidades constantes e as consoantes para incógnitas. René Descartes foi o primeiro a usar letras no final do alfabeto para incógnitas. Ele também introduziu as notações de potência, x², x², etc. O sinal da igualdade foi inventado também nesse período. Veja alguns exemplos de Euclides e Arquimedes. Se uma linha reta for cortada de forma aleatória, o quadrado do lado é igual à soma dos quadrados sobre os segmentos mais 2 vezes o retângulo contido pelos segmentos. E a área de qualquer círculo é igual a um triângulo retângulo em que um dos lados sobre o ângulo reto é igual ao raio e o outro igual ao da circunferência do círculo. A linguagem matemática é, de longe, mais precisa do que qualquer outra que você possa pensar. Diferente da linguagem poética ou musical, uma vez escrita uma frase matemática, ela só tem uma única interpretação. A linguagem da matemática pode ser vista como uma língua estrangeira. Como outras línguas, tem sua própria gramática, sintaxe, vocabulário, a ordem das palavras, sinônimos, negações, convenções e etc. Ela tem, porém, características de linguagem que não encontramos em outras línguas, como a representação de uma variável. Por exemplo, quando x é uma variável que pode representar qualquer número real ou qualquer expressão numérica. E também pode incluir um componente significativo de lógica. A notação matemática assimilou símbolos de muitos alfabetos, por exemplo, o grego, o hebraico e o latim, e fontes, por exemplo, a cursiva ou o negrito. Também inclui símbolos que são específicos da matemática, como por exemplo esses daqui. As origens da álgebra na Babilônia não usavam esses símbolos, porém ela resolveu equações usando muito mais regras do que as usadas hoje com a notação simbólica, e teve grande dificuldade em trabalhar com várias variáveis, que por meio da notação simbólica podem ser simplesmente denotadas como x, y, z, etc. Às vezes, as fórmulas não podem ser entendidas sem uma explicação escrita ou falada, mas geralmente são suficientes por si mesmas. Em outras ocasiões, elas podem ser difíceis de ler em voz alta ou informações são perdidas na tradução em palavras, como quando os vários fatores
entre parênteses estão envolvidos ou quando uma estrutura complexa como uma matriz é manipulada. Como qualquer outra disciplina, a matemática também tem sua própria marca de terminologia técnica. Em alguns casos, uma palavra de uso geral pode ter um significado diferente e específico dentro da matemática, como por exemplo os casos de grupo, anel ou ring, campo, categoria, termo e fator. Em outros casos, termos especializados como matriz, tensor ou fractal foram criados exclusivamente para uso em matemática. As afirmações matemáticas têm sua própria taxonomia, sendo divididas em axiomas, conjecturas, proposições, teoremas, lemas e corolários. E existem frases comuns em matemáticas usadas com significados específicos, como por exemplo, se e somente se, necessário e suficiente e sem perda de generalidade. Uma nota: proposição e teorema são muitas vezes usados indistintamente. Uma proposição é um teorema de menor importância. Esse termo às vezes conota uma afirmação como uma prova simples, enquanto o termo teorema é normalmente reservado para os resultados mais importantes ou aqueles com provas longas ou difíceis. Alguns autores nunca usam proposição, enquanto outros usam teorema apenas para resultados fundamentais. Na geometria clássica, esse termo era usado de maneira diferente. Nos elementos de Euclides, todos os teoremas e construções geométricas eram chamados de proposições, independentemente de sua importância. A notação matemática usada para fórmulas tem sua própria gramática, não dependente de uma linguagem natural específica, mas compartilhada internacionalmente pelos matemáticos, independentemente de suas línguas maternas. Isso inclui as convenções de que as fórmulas são escritas predominantemente da esquerda para a direita, mesmo quando o sistema de escrita do idioma é da direita para a esquerda, e que o alfabeto latino é comumente usado para variáveis e parâmetros simples. Uma fórmula como esta é compreendida por matemáticos de todo o mundo. O vocabulário da matemática também possui elementos visuais. Às vezes, como em uma prova visual, um diagrama pode até servir como justificativa completa para uma proposição, como por exemplo a prova de que a soma de todos os números ímpares positivos até 2n-1 é um quadrado perfeito. Mais especificamente, o quadrado perfeito n ao quadrado. Pode ser demonstrado por uma prova sem palavras, conforme mostrado. O primeiro quadrado é formado por um bloco, 1 é o primeiro quadrado. A próxima tira, feita de quadrados brancos, mostra como adicionar mais 3 blocos cria outro quadrado, 4. A próxima, feita de quadrados pretos, mostra como adicionar mais blocos cria o próximo quadrado. Esse processo pode ser continuado indefinidamente.